Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre A Morte Te Dá Parabéns 2. Começar esse vídeo aqui já assumindo uma culpa minha. Quando o primeiro A Morte Te Dá Parabéns saiu nos cinemas, eu fui preconceituoso, vi o trailer, não gostei, não assisti. E me arrependo muito de não ter feito vídeo, de não ter assistido, porque é um baita filme legal, um filme de terror adolescente, muito bem feito, muito bem escrito. E essa continuação, o fato dela ser tão boa quanto o original, é que é basicamente a mesma equipe, mesma produção, né? Mesmo roteirista, mesmo diretor, mesma equipe, mesmo elenco. Então tá muito traduzido o fato do primeiro ser legal nesse. Ou seja, se você assistiu o primeiro e gostou, esse com certeza vai te agradar. Se você não assistiu o primeiro e se interessou por esse, por eu estar falando aqui, ou porque por algum motivo, sei lá qual, recomendo muito assistir o primeiro antes, porque é bem continuação diretaça, assim. Esse filme ele é produzido pelo Jason Blum, talvez o nome mais recorrente aqui no canal, uma das pessoas que eu mais cito aqui, e dirigido pelo Christopher Landon. Esse cara, ele fez o Como Sobreviver a um Ataque Zumbi, que é um dos primeiros vídeos aqui do canal. O filme dos escoteiros no apocalipse zumbi, recomendo bastante. Bem divertido, bem sangrento. E esse cara está envolvido com a Blumhouse já faz tempo, né? Porque ele foi roteirista de várias atividades paranormal. Inclusive, a estreia dele na direção, eu acho que foi um dos primeiros filmes que o Christopher Landon dirigiu, foi o Marcados pelo Mal, que é uma atividade paranormal bem ruim, bem ruinzinho. Mas depois ele foi fazer, ele se achou nesse terror comédia. Então ele criou um estilo para ele mesmo, né? Homenageando filmes do passado e homenageando de outros gêneros também, como por exemplo Feitiço no Tempo, como por exemplo nesse segundo filme De Volta para o Futuro 2, que inclusive é citado pelos personagens desse filme. Eu atribuo grande parte do fato do filme funcionar. Eu acho que não daria certo caso a protagonista não fosse bem atuada. E no caso, a Jessica Roach, ela vive a personagem Tree. E ela vive ela magistralmente, tanto no primeiro quanto nesse segundo. Nesse segundo é mais difícil ainda para ela, porque tem uma carga emocional muito maior. E é difícil transitar entre esse drama, uma coisa carregada emocionalmente, com a comédia e com o terror. E ela faz isso muito bem, então eu atribuo grande parte do sucesso desses filmes darem certo a ela. Se não fosse por ela, eu acho que iria tudo por água abaixo. A história original diz respeito a Tree, essa universitária extremamente patricinha, extremamente debochada, extremamente snob, nojenta a personagem, que ela revive o dia do aniversário dela. Até que ela é morta por um assassino usando uma máscara de bebê, e aí ela revive de novo. Ela acorda no quarto de um cara que ela não conhece, que depois ela passa a se envolver com esse personagem e tal. E aí passa a ser um filme de redenção. Ela revivendo esses momentos e, tipo, voltando a se dar bem com o pai, não sendo uma escrota com todo mundo, jogando a real com o cara que tá com ela, com quem ela tá ficando no momento, o fato dela ter um caso com um professor que é casado, então ela vai meio que reconstruindo a vida dela, se tornando uma pessoa melhor. Por mais piegas e brega que isso seja, funciona. E aí no meio disso, esses assassinatos que acontecem. E quem é a verdadeira assassina, quem quer matar, quem tá por trás dessa máscara, são as questões do primeiro filme. Esse segundo começa com um personagem menor, do primeiro Ryan, amigo desse cara que ela se envolve. E aí ele começa dentro desse ciclo de repetição de espaço-tempo. Então ele tá no carro, ele acorda e aí vai pontuando bem o cara que passa de skate, a senhorinha ali que passeia com o cachorro, o mendigo que pede dinheiro, e ele chegando até o quarto, e aí tendo esse relacionamento já entre a Tree e esse cara que ela acorda no quarto. Então, parece que esse lance não fechou, não deu certo como ela pensou no final do primeiro filme, então outras pessoas estão sendo puxadas, sugadas para essa coisa cíclica, essa rotina cíclica. E aí esse filme vai para nuances de ficção científica, nuances não, né, assumidamente, porque coloca ali uma máquina que por conta desse experimento da meia-noite e começou essa coisa toda. Então, assim, ele é menos terror do que o original, ele tem menos mortes, digamos assim, o que me incomodou a princípio, mas depois pensando na coisa toda não é problemático não. E das respostas que você talvez tenha tido no primeiro filme, sim, ele vai a fundo nisso, mas é tudo muito bem amarradinho, isso se explica muito bem, e o fato dele ser muito bem atuado e ser muito bem humorado, assim, ele tem uma edição videoclíptica, né, que conversa com a proposta. Então ele é bastante atual e isso não ofende, pelo menos eu não saí do cinema ofendido, muito pelo contrário. Imagino que vá sair um 3, o próprio Christopher Landon já disse que gostaria de fazer um novo. Eu não sei até que ponto isso daria pano pra manga, né, não sei até que ponto renderia mais continuações, mas eu saí muito satisfeito do cinema, me diverti bastante e recomendo muito esse A Morte Te Dá Parabéns 2. Então, assim, não seja preconceituoso como eu fui com o primeiro filme. Esses terrores adolescentes funcionam, tem gente fazendo coisa boa, então vale a pena dar uma olhada assim. Valeu!